Bom, igreja, nós já fomos muito edificados pelas canções. Se vocês puderam experimentar ou perceber, as canções dessa noite falaram de renúncia, falaram de mais de Deus e menos de nós, falaram que a gente só é aceito como amigo de Deus porque o sangue de Jesus nos purifica. Então, de alguma maneira, eu espero que as canções e tudo que foi ministrado até agora tenha preparado o seu coração para a mensagem dessa noite, na qual nós vamos falar sobre a Quaresma esquecida. Esse tema parece estranho, ele não devia ser estranho, mas nós, evangélicos, ignoramos a Quaresma. Eu percebi isso porque, numa pesquisa online, eu não consegui achar nenhum pastor ou pastora evangélico explicando a Quaresma, só padres. E deve ser por isso que a gente acha que Quaresma é uma coisa de católico romano e não de evangélico. O que é a Quaresma? É o período de 40 dias que antecede a Páscoa cristã. Essa a gente não se esquece de comemorar, graças a Deus. E a gente vive a Quaresma a partir da quarta-feira de cinzas, que fica logo depois do Carnaval. E acreditem, o significado da palavra Carnaval é abster-se da carne. Parece que o significado do nome não tem nada a ver com a celebração e o que é feito. Mas a palavra era o que era para ser, mas o ser humano tem capacidade de estragar tudo. Carna e val tem a ver com carne a Deus, abster-se, renunciar. Carnaval significava que você estava comendo carne vermelha antes da Quaresma, porque a partir da Quaresma você ia se abster. Por isso o carnaval vem antes, para você dar a Deus a carne. Mas, infelizmente, o ser humano conseguiu perverter até aquilo que tinha algum sentido. Então, em teoria, o carnaval é o tempo em que o cristão, a cristã, come carne, come à vontade, sacia os seus desejos humanos, suas necessidades. Mas aí ele faz isso pela última vez até a Páscoa, porque na Quaresma ele vai se abster de carne. Esse período da Quaresma, ele remonta aos 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto. Então, agora nós vamos ler o texto da tentação de Jesus no deserto, em Lucas 4, de 1 a 13. A gente conhece mais esse texto na versão de Mateus, mas nós vamos ler na versão de Lucas. Esse texto foi registrado por Mateus e por Lucas. Lucas 4, de 1 a 13. A igreja pode acompanhar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado, o Espírito Santo, de forma corpórea, em uma pomba, repousou sobre a cabeça dele, e ele estava cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério. E Deus escolheu levar o seu filho, cheio do Espírito Santo, para o deserto. E não só levá-lo para o deserto, mas Deus o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Jesus não comeu nada. E ele não fez isso enquanto Deus, porque Deus não tem fome, Deus não tem necessidades humanas. Como Jesus era 100% homem e 100% Deus, como Deus, um jejum não afetaria Jesus, porque Deus não precisa de nada. Mas ali Jesus jejuou como ser humano. E por que ele sobreviveu? Porque um ser humano consegue ficar sem comer até 50 dias se tiver água. Então ele conseguiu 40 dias enquanto ser humano. No final dos 40 dias, Lucas, o escritor do Evangelho, é médico. Então ele dá alguns detalhes nas histórias que têm a ver com medicina. E ele menciona isso, a fome que Jesus sentiu no final desse tempo. Porque durante o jejum, as primeiras vezes que você sente o estômago doer, na verdade não é dor. É só mau costume do seu corpo reclamando a refeição que ele tem costume. Depois de certo tempo sem comer, você para de sentir certas coisas. Mas nessa etapa, após 40 dias, o corpo de Jesus já estava desesperado por comida. Porque as necessidades fisiológicas que não são supridas, elas começam a gerar falhas no corpo humano e elas podem levar à morte. Então, Jesus estava fragilizado, porque ele estava há 40 dias sem comer. Seu corpo estava fraco. O corpo dele pedia por alimento. E aí, nesse estado tão frágil, Jesus foi tentado. Ele não cedeu às ofertas do diabo, e usando a palavra como arma, ele venceu a tentação como quem vence uma guerra. Pensemos, se Deus foi quem levou Jesus ao deserto para ser tentado, e Deus nunca erra, tinha algum propósito, era necessário e importante para Jesus vencer aquela guerra espiritual. Ele tinha que passar pelo deserto. Bom, se o nosso Mestre e Senhor, a quem seguimos, passou por um período de quaresma, quem somos nós, seus discípulos, para nos pouparmos de não viver esse mesmo sacrifício? A quarta-feira, que abre o período da quaresma, a quarta-feira de cinzas, ela é assim chamada não só porque em algumas cerimônias católico-romanas de quarta de cinzas, o sacerdote pega cinzas feitas com os ramos do domingo de Ramos queimados, mistura na água benta e marca uma cruz na hora que a pessoa vem receber a Eucaristia. E a pessoa tem que ficar com essa cruz de cinzas na testa até o final do dia. Mas isso não nasceu na cerimônia católica. A Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, que o povo se cobria vestia de pano de saco e se cobria de cinzas. O significado disso é humilhação, é sinal de angústia, de lamento, de arrependimento. Então, várias vezes no Antigo Testamento, quando o povo precisava se arrepender, eles se vestiam de pano de saco e cinza sobre a cabeça. Quando havia de haver uma guerra, algo que precisasse de consagração, o povo de Deus se vestia de pano de saco e de cinzas. E as cinzas são pó. Então, as cinzas lembram ao ser humano que ele é pó, e ao pó voltará.
Mas por que eu devo cumprir a quaresma, além do fato de que eu tenho que seguir o exemplo de Jesus? É simples e tem tudo a ver com a primeira música do louvor. Eu preciso cumprir a quaresma porque algo deve morrer dentro de mim para a nova vida nascer. Para que haja mais dele, tem que ter menos de mim. Para ele crescer dentro de mim, eu tenho que diminuir. O meu interior não tem espaço para o meu ego e para Jesus. Eu tenho que matar desejos, eu tenho que matar vontades, vencer as concupiscências, nas palavras do apóstolo João, para que Cristo reine, para que a nova natureza possa ser gerada dentro de mim. Jesus diz no Evangelho de João que se o grão não morrer na terra, ele fica só. Mas se ele morrer, ele gera fruto. Jesus defendeu diversas vezes para os discípulos a necessidade de morte. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que ele trazia no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo fosse revelada nele. Só existe o domingo da ressurreição porque existe a sexta-feira da paixão, a sexta-feira do sofrimento. Entre o sofrimento e a ressurreição tem um sábado. E esse sábado tem o mesmo espírito da quaresma, deve ser vivido nesse mesmo espírito. Pano de saco e cinzas. Porque Jesus está morto, porque a esperança partiu, porque é tempo de jejuar, porque o noivo foi tirado de nós, para depois vir a ressurreição. O que eu devo fazer, então, no período da quaresma? A mesma coisa que Jesus fez no deserto. Jejuar e orar. E por isso eu te desafio a responder no grupo da igreja qual dia da semana você quer jejuar, porque a liderança da igreja está nesse propósito e você está convidado, nós, liderança, estamos convocados. Mas você, membro da igreja ou participante, pode entrar nesse propósito de jejuar conosco. Então, você escolhe um dia da semana. E se você tiver dúvidas sobre que tipo de jejum fazer, você pode procurar a mim, ao pastor, e a gente vai te ajudar nisso. E o que vai acontecer no seu jejum? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Você será tentada pelo diabo. Jesus foi, por que você e eu não seríamos? E o que vai acontecer? Enquanto você mortifica a sua carne através do jejum, acompanhado de oração, porque jejum sem oração não é disciplina espiritual, é dieta. Jejum com propósito espiritual, obrigatoriamente tem que ser acompanhado de oração. Então, nesse tempo em que você estiver jejuando, matando a sua carne, a tentação virá. Não se iluda de que a semana vai ser muito bacana, você não vai ficar irritado porque você não está comendo o chocolate, o café, ou porque você está aquele período, metade do dia sem comer. A tentação virá. E você precisa estar preparado para isso. E o que vai estar incluso na sua tentação e que também esteve na tentação de Jesus? Em primeiro lugar, o diabo quer que você acredite que Deus existe para resolver seus problemas, para suprir suas necessidades. Jesus precisava de pão. Ele estava quase em inanição. Pessoas morrem de fome. A fome consegue levar um ser humano à morte. Jesus precisava, não é que ele queria, não era um capricho, ele precisava do pão. E o diabo disse para ele, fala para Deus fazer um milagre e te dar o pão. Jesus não aceitou a proposta. Porque ele sabia que Deus não existe
para suprir a gente. Nós existimos para Ele, e não Ele para nós. Jesus, mesmo precisando do pão, Ele se recusou a usar Deus para resolver um problema dele. Infelizmente, nós crentes acabamos acreditando que Deus existe para resolver os nossos problemas e para suprir as nossas necessidades. E o que atesta isso é a nossa lista de pedidos de oração. Raramente numa igreja eu ouço pedidos de oração como eu quero pedir para eu ler mais a Bíblia, meu pedido hoje é para eu buscar mais a Deus, meu pedido hoje é para eu conseguir acordar de madrugada para orar. Não ouço esse tipo de pedido nas igrejas. Os pedidos são sempre para suprir nossas necessidades. E as necessidades são legítimas. Nosso corpo precisa de cura, nós precisamos de alimento, nós precisamos de emprego. Não estou dizendo que o que a gente pede para Deus é supérfluo. A gente tem necessidades. Mas a gente não pode ceder à tentação do diabo de acreditar que Deus existe por minha causa, para mim. Porque eu estou trocando de lugar com Deus. Eu existo para Ele. Não é Ele quem tem que gastar o tempo dele vendo o que faz para mim, para melhorar a minha vida. Sou eu quem tenho que gastar o tempo da minha vida descobrindo o que eu preciso fazer para agradá-lo. Eu existo para Deus e não Deus para mim. A Confissão de Fé de Westminster, que é a base das igrejas presbiterianas, diz, em primeiro lugar, o primeiro princípio, que o objetivo do ser humano é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo disse que quer comamos, bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós existimos para Deus. Então, não ceda à tentação do diabo de achar que Deus existe para resolver seus problemas. A gente tem que parar de tratar Deus como o gênio da lâmpada, para quem a gente fica só pedindo, pedindo, pedindo. Foi muito interessante algo que aconteceu na vigília de sexta-feira agora, e você que já perdeu uma ou as 2 sextas-feiras de vigília que nós já tivemos esse ano, você perdeu banquetes espirituais muito especiais. Então, toda última sexta-feira do mês tem vigília, dá um jeito de vir, a gente vem do trabalho, atrasa por causa do trânsito, mas todo mundo que passa por aqui na vigília sai daqui preenchido, sai daqui com o coração cheio. E em uma das orações que ia ser feita pelo pastor Orlando, e era exatamente na hora dos pedidos, o pastor sentiu de mudar o tema da oração e ficou emocionado e pediu para a gente adorar a Deus, que era para a gente reconhecer Ele como Senhor, e depois Ele foi interceder pelos pedidos. Então, percebam o Espírito Santo soprando na igreja de várias formas, de que primeiro a adoração, primeiro a gratidão, primeiro o louvor. É só a gente olhar a ordem do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Estou reconhecendo que Deus está no céu e eu estou na terra. Então, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maior do que eu. Santificado seja o teu nome. Então, eu quero que o nome de Deus seja bendito. Então, está tudo voltado para Deus. Que o seu reino venha, que a sua vontade se faça, que entre nós, seres humanos, as ordens do Senhor sejam cumpridas assim como os anjos as cumprem no céu. Depois disso tudo, é que vai ter coisa de pedir pão, de pedir suprimento. Então, a adoração, depois pedido. Lembrar que Deus não existe para resolver os nossos problemas. Deus precisa ser amado, mesmo que Ele não resolva nenhum BO da minha vida. Morreu, acho que no ano passado, a mãe de um cantor evangélico chamado Delino Marçal. E foi uma morte trágica, foi de crime, né? Foi de assassinato. E foi muito interessante porque esse moço,
ele acabou vivendo na vida real uma coisa que ele cantava há muito tempo. Porque uma das principais músicas dele chama Deus é Deus. E a letra da música diz: se Deus fizer o coro, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se eu receber notícia de câncer, ele merece o meu louvor. Se eu for curado, ele é Deus. Se tudo der certo, eu passar, eu conseguir, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Esse moço estava muito inspirado pelo Espírito Santo quando ele escreveu essa canção, e ele acabou vivendo isso na prática, porque, embora isso seja muito difícil de fazer, é esse alvo que a gente deve buscar. Eu não devo glorificar a Deus só quando o exame cancela a doença. Eu tenho que glorificar a Deus quando o exame atesta a doença. Eu não tenho que glorificar a Deus só quando eu ganho o emprego. Eu tenho que glorificar a Deus quando eu sou demitido. Eu não tenho que glorificar a Deus só quando a pessoa sarou da Covid e voltou para casa. Eu também tenho que glorificar a Deus pela minha tia que morreu no hospital, ela e o marido dela. E foi minha maior dor da pandemia. Por quê? Eu questionei Deus, eu fiquei muito chateada com Deus pela morte da minha tia, mas depois Deus teve que trabalhar em mim, que Ele era o dono da vida dela, e não eu. E o que eu aprendi na pandemia é que mesmo que eu chame meu pai de meu, minha mãe de minha, meu marido de meu, eles nunca foram meus nem serão. Eles são do dono da vida. Eles estão emprestados na minha vida. Mas quando Deus quiser tirar, eu não devo reclamar. Eu tenho só que agradecer por Ele ter me emprestado essas pessoas tão amadas. Mas eu tenho que aceitar que Ele é o dono de tudo. Então, não ceda à tentação do diabo de achar que Deus existe para suprir suas necessidades. Em penúltimo lugar, a tentação que Jesus sofreu foi a de querer evitar. O diabo tentou fazer Jesus evitar o sofrimento e a humilhação. Por quê? O diabo disse: eu vou te dar todos os reinos do mundo. Mas já há uma promessa de que todos os reinos do mundo serão do Senhor. Porque toda língua vai confessar o seu senhorio. Mas o diabo estava adiantando para Jesus. Por quê? Para ele poder ter todos os reinos do mundo, segundo o propósito do Pai Celeste, ele tinha que morrer na cruz primeiro. Mas Jesus falou, o diabo falou, não precisa, eu te dou agora. Para quê? Cruz, morte, sofrimento, está disponível. Facilita a sua vida. Pega esse caminho mais curto. Então, a proposta do diabo era Jesus ganhar o mundo sem passar pela cruz. E por que o diabo falou que os reinos do mundo lhe foram dados? Porque Deus deu a criação para o ser humano. Mas no jardim o ser humano entregou a criação para a serpente. Então, até o reino de Deus se estabelecer, esse mundo jaz no maligno. Por isso o diabo disse que os reinos tinham sido dados a ele. Não foram dados a ele por Deus, foram dados a ele por Adão e Eva, por nós, por nossos pecados. O que a gente lembra aqui? De quando quando Jesus estava falando da sua morte, tentou aliviar para Jesus. E disse, não, Senhor, não diga isso. O Senhor não vai passar pela cruz. E Jesus virou, olhou para Pedro e disse, arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas humanas. Por quê? Porque oferecer para Jesus não morrer na cruz era convidar Jesus a desobedecer o Pai. E é por isso que Jesus identificou na oferta de Pedro uma oferta do maligno. Era o diabo de novo, já que na tentação Jesus não cedeu, tentando mais uma vez. Não precisa. Para que isso? Reina sobre Israel, a gente te declara. E Jesus nunca permitiu isso, porque ele não evitou a cruz, porque ele quis fazer a vontade de Deus.
Jesus escolheu fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custasse tudo para ele. A oferta do diabo era muito tentadora, porque ele mesmo teve dificuldade com a cruz enquanto ser humano. Se eu não me engano, é no Evangelho de Lucas que registra-se que Jesus suou sangue. O seu suor caía como gotas de sangue. Eu acredito que foi Lucas por Lucas ser médico, mas não tenho convicção se é nesse Evangelho. Mas se você pesquisar o que é essa questão de suar sangue, eu nunca vi uma pessoa suando sangue, é uma condição muito extrema da medicina que, para ela acontecer, a pessoa tem que estar num nível de angústia que ela consiga estourar os vasos aqui para que ela consiga sangrar. Porque a gente está acostumado no tempo seco a sangrar pelo nariz, mas Jesus sangrou pela pele. Então, Jesus estava muito angustiado. Para ele, ser poupado da cruz seria um presente. Porque Jesus foi o único ser humano na Terra que viveu a vida inteira sabendo o dia que morreria e como morreria. E ele ainda teve como profissão de seu pai a carpintaria. Ele mexeu com madeira por 33 anos. E todas as vezes que ele pregava uma madeira, ele lembrava que um dia aquele prego estaria na sua pele, transpassando o seu corpo. Jesus teve motivos para conviver com um trauma, porque é como se ele pudesse ter revivido a vida inteira por 33 anos aquilo que seria o seu martírio. Mas na hora H, no jardim, que ele falou, como Deus é meu Pai e Ele é misericordioso, eu vou pedir um escape mais uma vez. E ele falou, passa de mim o cálice sem que eu o beba. Me tira da cruz. Mas, na sua submissão e obediência, ele fala, mas não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quiser. Eu aceito a sua vontade. Mesmo que ela me machuque muito. Mesmo que seja difícil cumpri-la. Então, não tente evitar o sofrimento na sua vida. A gente parece que tem alergia de deserto. Só que Deus levou Jesus para o deserto. E se Deus quer que a gente fique um tempo lá para tratar conosco, a gente odeia o cativeiro. Mas foi Deus quem mandou o povo de Israel para ficar 29 anos no cativeiro. E quando eles queriam sair, Deus mandou Jeremias falar, casem, bota os filhos para casar, constrói a cidade, porque na paz da cidade vocês serão paz, porque vocês vão morar muito tempo aí. Não acreditem em promessas vãs de que o cativeiro vai acabar agora, porque no decreto do meu pai ainda tem tempo para vocês passarem por isso. A gente, quando começa a sofrer, já começa a pedir livramento. Mas a gente para se perguntar se, por um acaso, Deus não quer que eu passe por aquilo? Eu vivi uma situação recente assim, de uma pessoa que apareceu no meu caminho. Eu entendo que a pessoa está meio que atravancando, já me fez chorar, está me prejudicando. Mas, em determinado momento, eu pensei, peraí. Se Deus governa a minha vida e foi Ele que deixou essa pessoa passar no meu caminho, Ele deve ter alguma coisa para ensinar. Então é melhor não reclamar, porque Ele guia o meu caminho. Eu vou falar para Ele que o que Ele está fazendo comigo está errado? Se Ele é meu guia? Então, não ceda à tentação de tentar evitar sofrimento e humilhação. Por quê? Tem sofrimento que é fruto de pecado. Eu tenho que passar, porque tudo que eu planto eu colho. O pecado tem consequência. Eu posso ser perdoado, lavado e remido. Eu fico limpo. Mas a consequência eu tenho que viver. O ser humano foi perdoado pelo Pai no jardim, porque o Senhor Deus cobriu a nudez deles através do sacrifício de um animal. Então, Deus derramou sangue para limpar o pecado de Adão e Eva. Mas, mesmo assim, ela continuou tendo dores de parto e ele passou a ter que suar para trabalhar. A consequência do pecado tem que ser vivida. A colheita é obrigatória, mas o perdão, ele nos é dado. Mas tem sofrimento que pode ser provação. Provação vem de Deus, e Deus prova para aprovar. E a Bíblia diz que Deus não faz isso
sem te dar o escape e a força suficiente. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não vai deixar sofrimento chegar na sua vida sem que ele saiba que você é forte para passar por isso. E vai ter sofrimento que é tentação, como foi o de Jó. Foi Deus quem autorizou o maligno a tocar na vida de Jó, a adoecer Jó, a que Jó perdesse seus filhos, seus bens. E se você parar para ler o livro de Jó, que tem 42 capítulos, embora a gente leia só o primeiro, o segundo e o último, porque a gente só sabe um pedaço da história, o meio mostra o quanto Deus tinha a trabalhar na vida de Jó. Então, não ceda à tentação de evitar o sofrimento e a humilhação. Por fim, o diabo tentou Jesus a usar a palavra de Deus, a Bíblia, para fazer uma coisa que Deus não tinha ordenado. De fato, existem promessas dos salmistas de que Deus, numa provável queda, vai dar ordem aos anjos para eles te guardarem e você não tropeçar em alguma pedra. O diabo não mentiu, ele citou direitinho o versículo para Jesus. Só que o Pai não disse para Jesus se arriscar, se jogando. Um dos mandamentos é não tentarás o Senhor teu Deus. Ali, a gente percebe que o diabo induziu Jesus a fazer um teste, a colocar Deus à prova. Será que Deus cumpre o salmo mesmo? Deixa eu tentar. Jesus recusou, o diabo teve que se retirar, embora o texto diga que até ocasião oportuna, ou seja, ele voltou depois. Não adianta a gente achar que aí vai acabar a quaresma, aí vai ter o culto da ressurreição, aí vai acabar o período de jejum da igreja, aí acabou as tentações. Não, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna, porque ele entendeu que Jesus tinha sido forte, mas ele ia voltar depois, lá no jardim, para ver se Jesus desistia de novo. Mas Jesus continuou fiel. Então, ele vai voltar, porque ele fica procurando a ocasião oportuna, porque a palavra de Deus nos diz que o diabo é o nosso adversário que anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Basta a gente abrir brecha de pecado, de falta de espiritualidade, de falta de vida com Deus, que ele está sempre à espreita. É tudo que ele precisa, é o prato que ele precisa. Até a ocasião oportuna, ele deixou Jesus, mas pretendia voltar. O que a gente percebe nessa tentação? Que a gente pode acabar usando a Bíblia para benefício próprio, a gente pode usar texto fora de contexto para conseguir fazer a palavra de Deus dizer o que a gente quer. Tem pregador que faz isso, ele sabe o que ele quer falar e aí ele procura na Bíblia qual versículo apoia o que ele quer falar. Então, ele não deixa o texto trazer a mensagem, ele traz suas convicções para a palavra de Deus completar. A gente não pode crer na Bíblia só no que a gente concorda, no que a gente acha que é certo. Porque uma pessoa que pula partes da Bíblia, acredita só em uma parte, na verdade, ela não acredita na Bíblia, ela acredita em si mesma. Então, a palavra de Deus é por inteiro. Não é só ressurreição, é cruz. Não é só perdão, tem autonegação. Tem que carregar a cruz. O fardo é leve, mas continua tendo cruz. Então, a gente não pode ceder à tentação, que é muito comum entre os crentes. Graças a Deus, nós presbiterianos e presbiterianos independentes, acho que incorremos menos nesse erro, a gente é um pouco mais fiscal para tentar zelar pela doutrina, para manter a palavra de Deus no seu contexto correto. Mas, na vida cotidiana, a gente pode se ver tentando achar motivo para a gente mesmo. É como certas pessoas que procuram um pastor para conversar, mas, na verdade, elas só querem um cúmplice para o que elas estão tentando fazer. Elas só querem apoio. Então, não tenta achar versículo para apoiar o que você já decidiu. Vai para a palavra de Deus aberto
para que ela fale, inclusive, o contrário do que você está querendo, para que você não ceda à tentação de usar a Bíblia para provar o Senhor. Por que Jesus venceu essa guerra espiritual? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Segundo, porque ele tinha convicção da palavra de Deus. E é por isso que há um texto das Escrituras que diz: errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a gente precisa buscar o poder de Deus, o fervor, a gente precisa se render para a gente ser cheio do Espírito Santo, mas a gente também precisa das Escrituras, porque o nosso tentador conhece a Bíblia de cor, e a maioria dos crentes não conhece a palavra. Eles seguem a Deus, mas nunca leram o livro da sua fé. É para ser vergonhoso para nós, crentes, aqueles que nunca leram a palavra de Deus completa, no mínimo uma vez na vida. Pensando nisso, o presbítero Igor, eu, pastor Orlando, a Márcia, estamos organizando para lançar no próximo domingo na igreja o início de uma leitura bíblica coletiva. A gente vai ler a Bíblia aos poucos, com calma. A gente não vai fazer aquela leitura em um ano, que ela é muito corrida. Então, quem não tem costume de ler pode ter alguma dificuldade. Então, a gente vai ler devagar, um capítulo por dia, começando pelo Evangelho de Mateus. Então, no domingo, você vai receber um plano de leitura para você colocar na sua Bíblia. Se você desejar fazer o compromisso, você vai vir à frente, fazer um compromisso espiritual de que você quer começar a leitura da palavra. E quando acabar Mateus, a gente vai para outros livros. Então, a igreja vai te ajudar a começar a sua leitura bíblica. Porque você já tem a vigília para se encher do poder de Deus. Agora você precisa de convicção da palavra.